Bom dia a todos. Meu nome é Leandro Muniz, sou engenheiro de aplicação na OpenCAD e seria o apresentador desse webinar sobre as aplicações no Live Editor, né, o ambiente do MATLAB. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. A senhora Fernanda Felipe, nossa engenheira de aplicação, e o meu colega aqui, Thales Amadeu, analista do nosso setor de marketing. Alguns avisos antes de começarmos. Para melhor aproveitamento e conforto a todos, manteremos os microfones de vocês em modo mudo. Durante a apresentação, se surgir alguma dúvida, vocês podem utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões e as perguntas que forem mais recorrentes eu responderei por vós. A apresentação terá duração de aproximadamente 40 minutos, com 20 minutos ao final para eventuais dúvidas e comentários. Esse webinar será gravado e vocês receberão o link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Aproveito para convidar todos os participantes a subscreverem-se em nosso canal no YouTube, assim como curtirem nossa página no Facebook. A equipe de apoio está colocando no chat os links para essas páginas. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento. Por isso, aproveito também para convidá-los para conhecer o OpenCAD University, nosso portal de cursos recém-inaugurado. Recomendo o curso de Model-Based Design, que é gratuito e traz conceitos introdutórios sobre o projeto baseado em modelo. A equipe de apoio já está disponibilizando o endereço do site no chat. Ao final deste webinar, peço que respondam à pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São ao todo poucas questões, vai levar ao menos de 1 minuto, mas é muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Então vamos começar? Essa será a nossa agenda do webinar. Eu vou iniciar falando do MATLAB, do Simulink, dando uma visão geral sobre esses dois ambientes. Falarei um pouco da estrutura do MATLAB. E aí sim partiremos para o Live Editor. Vou falar o que é esta ferramenta. Vou falar um pouco das características, de como é o ambiente do Live Editor. E também do editor tradicional do MATLAB, né, que se chama apenas Editor. Vou falar também sobre as diferenças entre os dois, esses dois ambientes, o Editor e o Live Editor. E também eu vou demonstrar na prática como se programa no Live Editor. Vamos começar falando o que é MATLAB e o que é Simulink. O MATLAB, de Matrix Laboratory, ou Laboratório de Matrizes, é uma linguagem de computação técnica. Ele foi idealizado pelo Chris Miller e pelo Jack Little. Nasceu no ambiente acadêmico, como um programa de cálculo de matrizes, e hoje tornou-se uma ferramenta computacional capaz de resolver qualquer problema de ordem técnica, sendo utilizado mundialmente por cientistas e engenheiros. O MATLAB, em sua versão básica, possui cerca de 1000 funções pré-definidas, todas já testadas, prontas para utilização. Fora essas funções da versão básica, há ainda as ferramentas específicas, com outras funções destinadas a resoluções de problemas, nas áreas de sinais, de imagens, comunicações, sistemas de controle, dados, machine learning, enfim, uma vasta gama de aplicações. Então, daí surge o grande diferencial do MATLAB em relação às outras linguagens de programação, esta vasta biblioteca de funções pré-definidas. O que difere o MATLAB do Simulink? O Simulink é um ambiente voltado para modelagem dinâmica, para o usuário fazer simulações ou geração de código automática, entrar na parte de testes e verificação.
dentro do ambiente MATLAB, ou seja, o Simulink está dentro do MATLAB. Diferentemente do MATLAB, onde que eu trabalho gerando códigos, fazendo a programação, no Simulink eu trabalho com diagrama de blocos. Esses diagramas de blocos representam operações lógicas ou podem representar operações matemáticas ou algum sistema dinâmico que eu quero estar fazendo a modelagem e a simulação. Outra característica importante do Simulink é que ele é utilizado para empregar em todo projeto que envolve software e sistemas embarcados a metodologia de Model-Based Design. Então, essas são as considerações iniciais, só para a gente se situar na apresentação, o que é um ambiente MATLAB e o que é o Simulink. Vamos para o próximo slide. Vou falar um pouco da estrutura do MATLAB. O MATLAB é um ambiente de desenvolvimento porque desde a concepção de um algoritmo, por exemplo, para análise estatística, até a modelagem de um sistema hidráulico, ou seja, algo mais complexo, o usuário consegue começar do zero a criação do seu projeto e, quando for necessário, realizar alterações, né, via MATLAB no programa, no projeto, no que ele está trabalhando. Tá? Então, é por isso que nós chamamos de ambiente de desenvolvimento. Dentro desse ambiente, vou citar de novo, né, temos aquela vasta biblioteca de funções pré-definidas, que é o grande diferencial do MATLAB em relação às demais linguagens de programação. E com essas duas características, elas possibilitam ao usuário manipulação de imagens e gráficos a partir dos dados analisados. Ou seja, o MATLAB ele entende o gráfico não como uma figura, mas como uma matriz. Então, qualquer resultado de um gráfico, por exemplo, algum ponto que eu quiser alterar, já vai atualizar na hora no meu gráfico e já vai ser plotado esta alteração. Né? Vamos dizer assim, o gráfico ele é interativo. O MATLAB ele não enxerga o gráfico como uma figura. Uma outra característica importante para a gente estar comentando aqui é que o MATLAB ele possibilita o desenvolvimento de uma interface gráfica para um usuário. Ou seja, um programador faz um algoritmo, faz um código, por mais avançado que seja, e por trás deste algoritmo ele vai colocar uma interface, vai programar uma interface para um usuário final, e o usuário final ele vai apenas colocar dados de entrada, os inputs, vai rodar o algoritmo, né, o MATLAB, e vai gerar a saída para o usuário final. Ou seja, a pessoa que for utilizar o MATLAB, o usuário final, não precisa estar sabendo programar em MATLAB e também não precisa ter o MATLAB instalado em sua máquina. Eu vou dar um exemplo aqui para visualizar. Uma empresa de logística contrata um programador em MATLAB para ele fazer um programa de controle de estoque, e quem vai utilizar vai ser a pessoa lá na empresa de logística que trabalha no setor de almoxarifado, né, no setor no próprio estoque. Então, o programador vai fazer esse programa, esse controle de estoque, vai desenvolver a interface, vai empacotar tudo, vamos dizer assim, e vai entregar prontinho para o estoquista da empresa. E aí a pessoa lá do almoxarifado só vai colocar dados de entrada, né, e vai ter todas as informações referentes ao estoque da empresa. Né? Então, basicamente, é isso. Essa uma das características principais também do MATLAB. O Live Editor, agora chegamos no assunto do webinar, ele é um ambiente interativo dentro do MATLAB, tá? Ele não tem no ambiente Simulink, ele está vinculado ao ambiente MATLAB, onde os resultados que são gerados pelo código, como por exemplo um gráfico ou qualquer visualização, assim quando eu rodo o algoritmo, eles podem ser visualizados simultaneamente no mesmo espaço, na mesma tela. Né? Então aí eu posso até escolher, eu
posso colocar embaixo do código essa visualização ou ao lado, né? Isso é configurável. E o que que isso vai me ajudar? Vai otimizar um processo de programação, porque vai ficar tudo visível na mesma tela, né? Código e visualização, né? No ambiente interativo. Aqui, como vocês podem ver, tem as duas figuras, tá? Então aqui, depois eu vou abrir o programa para vocês, mas só para representar, só para situar, aqui está a parte de código, eu tenho textos, tá? E aqui eu dividi a janela, a visualização, para estar aparecendo do meu lado a parte de gráfico, tá? O resultado gerado pelos códigos, tá? Aqui também tem um outro exemplo, temos a visualização, no outro lado nós temos o código, temos o título, vocês podem ver que eu consigo também inserir hiperlinks, tá? Eu tenho também a minha parte de texto formatado. Então, essa é a diferença, né? A principal característica que eu também vou entrar mais para frente, para falar para vocês, entre o Live Editor e o editor convencional do MATLAB, ok? Vamos falar um pouco das características do Live Editor, meio que eu já falei no slide anterior, mas vamos destrinchar mais aí. Como características do Live Editor, o que ele permite? Ele permite a inserção de texto, tá? Isso tudo eu vou mostrar na prática, tá, gente? Como eu mostrei lá no slide anterior, naquelas figuras, né? Eu posso estar realizando formatação deste texto, tá? De caracteres, né? Se eu quiser em negrito, sublinhado, eu consigo também, tá? Eu consigo colocar no meu documento que vai ser gerado, vamos dizer assim, equações matemáticas, inclusive com as simbologias, né? Por exemplo, aquele símbolo de integral, os símbolos de derivada, eu consigo estar colocando no ambiente do Live Editor. Então aí eu posso utilizar o editor do MATLAB ou o editor do LaTeX, que é uma função do MATLAB, vou demonstrar mais para frente. Consigo inserir imagens, figuras, hiperlinks, se eu quiser fazer referência a algum site da web ou algum documento. Tá? Então isso vai gerar o quê? Vai gerar um documento personalizado. Né? À medida que eu, ao lado do código, vamos dizer assim, eu consigo inserir todas essas funcionalidades, essas aplicabilidades, eu consigo gerar um documento pronto e personalizado, né? Do jeito que o usuário necessita. Então, como eu falei, o código que eu vou gerar, ele vai se tornar um documento interativo, né? E esse documento eu consigo converter para formato em PDF ou fazer uma publicação em HTML. Tá? Então, essa também é uma das vantagens. De repente, eu quero compartilhar com outros usuários ou eu quero botar esse meu exemplo na web, eu consigo também, e ele já vai tudo formatado, tudo certo para esses ambientes, né? Para esses destinos, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, então aí vinha assim como pode dizer assim, a característica do Live Editor. Por que usar o Live Editor, vamos dizer assim, tá? Para eu criar, por exemplo, uma palestra, uma demonstração em tempo real mesmo, né? Uma demonstração de um exemplo, de um conceito, eu consigo fazer via Live Editor. O que isso vai acarretar? Vai deixar o processo de aprendizado, vou dar um exemplo, numa sala de aula, né? O processo de aprendizado e de ensino, ele vai se tornar mais dinâmico. Por quê? Porque é em tempo real. Eu abro o meu código, abro o MATLAB, vou gerando código, vou gerando as visualizações, então tudo vai ficando mais dinâmico, tá? Naquele ambiente.
lembrando que o que eu gero no Live Editor, neste ambiente, eu consigo também converter para o formato tradicional do MATLAB, tá? Que é o formato .m, né? Eu consigo fazer essa transição, tá? Então, se de repente precisa compartilhar com outro usuário MATLAB no formato .m, o que eu fiz no Live Editor, eu também consigo, tá? Na hora que eu salvo o meu trabalho, eu consigo estar gerando no formato convencional do MATLAB. Por último, tá, uma grande vantagem aqui do Live Editor é quando no ambiente normal, quando eu faço minha geração de código, por exemplo, ela resulta de um gráfico, esse gráfico vai abrir numa outra janela. Depois eu vou mostrar para vocês. No Live Editor não. No Live Editor, como vocês viram no slide anterior, ele aparece ao lado ou embaixo. Tá? Então, o usuário não fica alternando, fazendo aquela, vamos dizer assim, alternância entre janelas. Tá? Já vai estar tudo na mesma tela, no mesmo ambiente. Então, vai poupar esse tempo, esse trabalho aí para o usuário. Vai ficar bem prático para ele. Este daqui é o ambiente do editor convencional do MATLAB. Eu vou abri-lo na prática mais para frente. Como vocês podem ver, eu tenho a parte de códigos, ok? Meus comentários, né? As funções, os menus, né? Que eu vou estar trabalhando com código. Tá? Então, este é o ambiente do editor convencional do MATLAB, que é diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Do ambiente do Live Editor. Vendo a diferença? Ele é mais assim intuitivo, a visualização dele, vamos dizer assim, é mais agradável. Lembrando que os dois códigos, o que está na tela anterior e o que está aqui são os mesmos, tá? É do exemplo que eu vou utilizar para mostrar para vocês. Então aqui vocês podem ver, eu consegui colocar texto, eu consegui colocar equação, matemática, eu consegui formatar meu texto, o meu código e do lado a minha visualização. Lembrando mais uma vez, tá? Que o Live Editor ele é uma funcionalidade apenas do MATLAB. Com o Simulink eu não consigo usá-lo nesse ambiente, né? E também vou lembrar para vocês que aqui é a versão R 2017, tá? Do MATLAB, que eu estou utilizando o Live Editor. Eu vou mais para frente demonstrar para vocês na prática. Agora sim, agora chegou a parte que eu vou demonstrar. Eu vou dar um exemplo. Eu montei um script referente a determinar a aceleração de um objeto, né? É assim, como se fosse mesmo um professor dando uma aula para os alunos, ensinando o conceito de aceleração, de derivadas. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte. Então, vocês vão visualizar como é prático você está demonstrando, no meu caso aqui, um exemplo, um conceito, né? Em tempo real. Vamos acessar o MATLAB. Aqui meu MATLAB, meu ambiente. Eu vou, antes de começar entrar no assunto do editor, eu vou mostrar para vocês o ambiente do editor convencional do MATLAB. Tá? Ele foi gerado a partir, é o mesmo código que está no Live Editor, só que como vocês podem notar, ele não tem a formatação que eu tenho no Live Editor, tem puramente os códigos. No caso, eu já rodei este meu código e ele gerou, deixa eu só colocar o gráfico da aceleração, o gráfico. Então,
vocês viram que eu tive que alternar entre janelas, né? Eu tive já esse trabalhinho. Então, assim quando eu rodo um código, a visualização, que no caso foi meu gráfico, ele abre em outra janela, ok? No ambiente do Live Editor, vamos mudar aqui. Antes eu vou mostrar para vocês como se abre o Live Editor, tá? Ele está aqui no botão New, Live Script, ok? Vamos mostrar a cara dele sem estar nada editado. Esta é a cara do Live Editor, tá? Temos duas janelas, aqui vai a parte de códigos, ou texto, imagem, e tudo que for o resultado vai aparecer deste lado aqui, ok? Eu posso inserir texto, já né, através desta função, eu consigo inserir texto, ok? Eu consigo formatá-lo, vamos selecionar, deixar em negrito, se eu querer, posso deixar em forma de título, ok? O que mais eu consigo fazer? Eu consigo colocar em forma de tópicos, numeração, centralizar o meu texto, eu consigo sublinhar, né? Tá? Consigo sublinhar, ok? E aqui já é a parte de código, tá? Então, se eu quiser já inserir, o meu código, eu consigo inserir neste campo, tá? E aqui mais para cá, mais para este canto do MATLAB, da janela, nós temos o que? A parte de seção, se eu quiser dividir o código em seções, ok? E as diferentes formas de eu estar rodando este meu código, tá? Nesta parte aqui, nesta aba, eu consigo inserir imagens, novamente aparece texto aqui, o código, né? Quebrar em seções. Eu tenho os meus hiperlinks, se eu quiser inserir algum no meu documento. E aquela parte que eu falei para vocês de equações, né? O editor normal do MATLAB, para inserir equações, ou através da função LaTeX, ok? Vamos lá. Então aqui já é o exemplo já feito, tá? Eu vou mostrar para vocês, abrir um exemplo de teste, né? Então, por exemplo, são os mesmos códigos, tá? Eu quero colocar aqui o título, tá? Vocês observem que eu alterei. Depois do meu título, não sei se vocês conseguem ver, e sua derivada F', eu coloquei F' aqui na formatação normal mesmo, sem ser uma equação matemática, tá? Então, meu objetivo, eu vou querer colocar numa equação matemática. Então, eu abro a função LaTeX, F'. Vocês viram que aqui, neste campo em cima, eu digitei F', no campo embaixo, o LaTeX já deu a formatação, ok? Vou apagar a formatação original, ok? Mudei aqui, vamos mudar esse também, mais uma vez, LaTeX, F. Como vocês podem ver, ele é tudo editado, tudo interativo, tá? Em tempo real. Por último, vamos personalizar aqui também, tá? Vamos colocar, deixa eu dar um Ctrl C. Vamos abrir o LaTeX. Ok. Vocês viram que eu formatei a função, fica no formato que aparece nas bibliografias, né, em livros de matemática, em relatórios, né? Fica bem mais agradável, né? F duas linhas é igual a F duas linhas, ok? A função. Eu dei um explicativo do que é aceleração. Esse daqui também eu fiz com LaTeX, ok? Todas as equações aqui eu trabalhei com LaTeX. E aqui já é a parte
dos meus códigos, né? Mas antes, tá? Deixa eu só mostrar para vocês que ficou faltando como insiro figuras, né? Que também é uma característica importante. Eu vou inserir uma figura aqui de derivadas, ok? Vocês podem estar manipulando, configurando o tamanho. Vocês também conseguem, usuário, centralizar a figura do jeito que ele quer. E tudo isso vai gerando, como foi dito no início da apresentação, aquele documento personalizado, interativo, né? Eu vou mostrar para vocês também como se coloca um hiperlink. Deixa eu ver se... Aqui é nesta tela, ok? Neste caso aqui, no meu documento, eu vou abrir o documento pronto, tá? Finalizado, vou mostrar para vocês. Eu coloquei um link aqui em derivadas, que ele vai me direcionar. Vamos ver se ele está acessando. Eu direcionei para a janela da Mathworks, da ferramenta que trabalha com derivadas, que é a Symbolic Math Toolbox, que inclusive foi utilizada neste meu exemplo, ok? E aqui embaixo também eu coloquei mais um link, tá? Outros exemplos com Live Editor. Vou acessar o link para vocês verem. Só um minuto. Bom, enquanto a janela está abrindo aqui, deixa eu ver se... Aqui. Tá o meu link referente às funcionalidades do Live Editor no site Mathworks, ok? Deixa eu voltar para o meu exemplo. Perfeito. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou só copiar esse texto. Não sei se talvez ele vai com o link, então vamos fazer o seguinte. Vamos inserir o texto logo abaixo. Exemplos, Live Editor. Tá? Eu vou pegar aquele link da página, né? Mathworks, que tem todas as funcionalidades. É muito interessante vocês também darem uma olhada, né? Tem mais informações aqui, né? Tem outros exemplos, como vocês podem estar vendo aqui. Tá? Então vamos copiar o link. Vamos voltar no nosso editor. Seleciona, né, onde queremos colocar o link. E vamos fazer o seguinte. Inserir, hiperlink. Aparece essa tela. Colamos o link. Ok. Como vocês podem ver, já está em formato de link. Tá? Então, vocês estão notando, eu estou personalizando o meu documento, né? Eu estou falando aqui, estou determinando a seleção do objeto, que é o meu tema aqui, tá? Eu dei uma geral do que é derivada no texto, eu falei sobre aceleração, né? Dei as funções, ok? E esse aqui é o meu código. Quando eu coloco para rodar, inicialmente, eu já tinha anteriormente rodado o meu programa, tá? Então, esta área aqui de resultados ela fica em branco. Como eu rodei, então, o meu código, apareceu a visualização. Então, vocês estão notando, por exemplo, a função disp, ok? Eu coloquei, vou melhorar a visualização para vocês.
na função disp, eu coloquei um texto, né? Conhecida a equação abaixo, determina as funções velocidade e aceleração no instante t. Então aí, a função disp me gerou isso. Logo após eu coloquei a equação da posição, aqui no código, e aqui ela já automaticamente ela é formatada, vocês podem ver a diferença, tá? Como eu rodei o código, ele já gerou o gráfico. Então, tudo no mesmo ambiente, ok? Eu não preciso ficar alternando entre janelas. Ah, mas eu quero a visualização dos resultados embaixo do código. Ok, a gente consegue fazer também, tá? Embaixo do código. Isso, o usuário que faz esta personalização. É, mais uma vez, tá? Vocês notaram a diferença, né, entre um e outro, né? Assim, o ambiente fica mais agradável, você consegue, daqui deste documento, do LiveErt, você consegue gerar publicação, você consegue fazer em tempo real. Então, por isso que é interessante, né, no setor também acadêmico, para um professor dar uma aula, ou para um aluno apresentar para a sua turma, para a sua classe, o trabalho que ele fez. Isso que é legal, utilizar com Live Editor. Numa empresa, apresentar algum conceito, algum projeto novo, ok? Então, essa é a característica do Live Editor, né? A principal função dele. Feito isso, o que eu consigo fazer com o meu documento pronto? Eu consigo, vamos abrir aqui, vou mostrar para vocês, exportá-lo, né? Eu posso salvar em PDF, salvar em HTML também. Eu vou mostrar para vocês como se faz em PDF, para vocês verem como fica o formato do documento. Ok? Vou salvar no meu desktop. Eu salvei no meu desktop. E vou mostrar agora, salvar em HTML. Ele já abriu legal, direto, então fica até legal para vocês verem, tá? Então, por exemplo, eu gerei a minha publicação do meu conceito de aceleração, tá? Salve em HTML, vocês podem ver aqui no formato. Então, eu utilizei o meu documento personalizado para fazer uma publicação. Minimizar a tela. Deixa eu mostrar para vocês o PDF, como ficou, né? Aqui é o meu documento em PDF, ok? Fica com cara mesmo de relatório, tá vendo toda a formatação, o meu link, a minha equação matemática, minha imagem. Olha que interessante. É perfeito para um professor dar uma aula, para um aluno demonstrar um trabalho, inclusive de TCC, de doutorado, para uma empresa apresentar um conceito novo, um projeto novo. Aqui vocês estão vendo a parte de código, né? E o resultado embaixo. A equação em código e a mesma equação formatada, ok? Foi gerada automaticamente, né? O meu gráfico, tá? Tudo isso, então, eu compartilho, né? Com outros usuários, se eles quiserem fazer alterações, tá? Eles fiquem à vontade, ok? Vamos voltar para o nosso ambiente MATLAB. Tá? Então, essa é a principal característica, a funcionalidade do Live Editor. Enfim, para concluir, né, essa nossa apresentação, vou dar só alguns tópicos gerais do que já foi falado, né, que o editor
que é esse ambiente aqui, ok? Ele é apenas para geração de códigos, eu não tenho a possibilidade de trabalhar com imagens, nem com textos em hiperlinks, eu não consigo estar colocando no meu documento essas características, né? Ao passo que no Live Editor eu consigo, ok? E a visualização dos dados gerados a partir do código será em outras janelas, né? Como eu demonstrei quando eu abri o MATLAB, né? Surgiu um outro gráfico fora daquela janela do código, mostrando o gráfico de aceleração, né? Ao passo que no Live Editor, ele já está lá no mesmo ambiente. Então, isso ocorre o quê? O usuário vai ter que ficar fazendo aquela alternância entre as telas, né? No editor convencional e no Live Editor, isso não vai existir, ok? E por último, a visualização dos dados no editor é real-time, né? Vocês viram que eu alterei, editei, já rodei o meu código, já foi aparecendo, plotando o gráfico, já foi aparecendo as equações formatadas, né? As saídas do código, e consigo gerar em PDF e em HTML para publicar, fazer algum trabalho. É, às vezes assim, o professor pode até utilizar para fazer uma prova para os alunos, né? Ou o aluno fazer usar o Live Editor para fazer um trabalho para entregar. É bem interessante, ok? Então essas são as diferenças entre ambos. E agora fica o nosso espaço aberto para perguntas, para dúvidas. A gente abre esse espaço para vocês. Então, pessoal, só dando uma correção aqui, tá? E uma ênfase também. Do trabalho que eu gero no Live Editor, no formato .mlx, eu consigo salvar como no formato editor MATLAB convencional, que é o formato .m, tá? Essa transição aí, para salvar é direto, né? Então, o mesmo código que eu faço em um, consigo salvar no outro ambiente, no outro formato, né? Temos uma pergunta aqui, falando a respeito, né, de trabalhar com aplicações como Machine Learning, visão computacional, exclusivamente, utilizando o Live Editor exclusivamente no Simulink. Esse ambiente, o Live Editor, ele está disponível apenas no MATLAB, tá? Então eu não consigo trabalhar com ele no Simulink, tá? Ele é uma funcionalidade do ambiente MATLAB. Em nome de toda a equipe Pencad, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e também informar para vocês para ficarem atentos a novos webinars, porque estamos sempre divulgando através de e-mail e também pelas nossas páginas no Facebook e LinkedIn. Esperamos que tenham gostado desse webinar e esperamos também vê-los novamente em outros eventos. Obrigado.